A Bíblia, o livro mais lido e estudado da história. Mas você já se perguntou quem realmente escreveu estas páginas? Hoje, vamos desvendar segredos que poucos conhecem e mostrar quem são os verdadeiros autores das Escrituras Sagradas. E se eu te dissesse que muitos deles são um mistério até hoje, você acreditaria? Para entender quem escreveu a Bíblia, precisamos fazer uma viagem no tempo, muito antes da era digital ou da imprensa. O Antigo Testamento, a primeira grande parte da Bíblia, foi compilado ao longo de um período imenso, entre aproximadamente 1200 a.C. e 100 a.C. Já o Novo Testamento, que narra a vida de Jesus e o início do cristianismo, surgiu bem depois, entre os anos 50 e 100 a.C. Mas o mais fascinante é que, antes de qualquer palavra ser escrita em pergaminhos, essas histórias eram contadas de boca em boca. Eram narrativas passadas de geração em geração, como um tesouro familiar. Isso significa que a Bíblia não nasceu pronta, da noite para o dia. Ela é o resultado de um longo processo, com múltiplos autores, revisores e editores que, ao longo dos séculos, contribuíram para a formação dos textos que conhecemos hoje. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Tradicionalmente, os 5 primeiros livros, conhecidos como Torá ou Pentateuco, são atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A tradição diz que foi ele quem escreveu tudo. No entanto, estudos acadêmicos modernos revelaram algo muito mais complexo. Especialistas identificaram diferentes estilos de escrita, vocabulários e até mesmo teologias distintas dentro desses livros. Isso levou à chamada hipótese documentária, que sugere que esses textos são, na verdade, uma compilação de pelo menos 4 fontes principais, chamadas de Ravista, J, Eloísta, E, Deuteronomista, D, e Sacerdotal, P. Cada uma dessas fontes teria sido escrita em épocas e por grupos diferentes, e depois entrelaçadas por editores para formar a narrativa que temos hoje. E os outros livros? Os livros históricos, como Juízes, Reis e Crônicas, e os livros proféticos, como Isaías e Jeremias, também tiveram várias mãos. Muitos desses textos foram escritos e reescritos ao longo de séculos. Profetas como Elias, por exemplo, não deixaram nada escrito. Suas histórias e profecias foram registradas muito tempo depois por escribas anônimos, que compilaram as tradições orais sobre ele. O mesmo vale para Isaías. O livro que leva seu nome parece ser obra de pelo menos 3 autores diferentes, que viveram em períodos distintos. E o mais intrigante é que a própria Bíblia menciona outros livros que infelizmente se perderam no tempo, como o Livro das Guerras do Senhor ou o Livro de Jazar. Imagina que outros segredos e histórias esses textos perdidos poderiam nos revelar? Agora, vamos avançar para o Novo Testamento. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são a base da fé cristã, contando a vida e os ensinamentos de Jesus. Mas quem realmente os escreveu? Embora a tradição atribua cada um a uma figura específica, a maioria dos estudiosos hoje acredita que os autores reais são anônimos. Os nomes que conhecemos foram associados aos textos mais tarde, provavelmente no século II, para dar-lhes autoridade apostólica. Os evangelhos teriam sido escritos por cristãos da 2ª ou 3ª geração, que compilaram as tradições orais e os primeiros escritos sobre Jesus que circulavam nas comunidades primitivas. Por exemplo, o Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo e provavelmente serviu de fonte para Mateus e Lucas. E o apóstolo Paulo? Ele é, sem dúvida, uma das figuras mais importantes e um dos autores mais prolíficos do Novo Testamento. Suas cartas para as primeiras comunidades cristãs, como as de Corinto, Roma e Galácia, formam uma parte crucial da teologia cristã. No entanto, mesmo aqui há controvérsias. Das 13 cartas atribuídas a ele, os estudiosos concordam que 7 são autenticamente de Paulo. As outras 6, conhecidas como epístolas deuteropaulinas, como Efésios e Colossenses, são debatidas.
Alguns acreditam que foram escritas por discípulos de Paulo após sua morte, tentando continuar seu legado e aplicando seus ensinamentos a novas situações. E o último livro, o Apocalipse? A tradição o atribui ao apóstolo João. Contudo, o estilo e a linguagem são tão diferentes do Evangelho de João que muitos especialistas acreditam que foi escrito por outra pessoa, talvez um profeta cristão chamado João de Pátimos. Isso nos leva a um universo de mistérios e controvérsias. A Bíblia que lemos hoje não é um livro único, mas uma biblioteca de textos selecionados ao longo do tempo. Muitos outros escritos circulavam entre judeus e cristãos nos primeiros séculos, mas não foram incluídos no cânone oficial. Esses são os chamados livros apócrifos, ou deuterocanônicos, como o livro de Tobias ou Judite. Eles foram considerados inspirados por algumas tradições, como a católica, mas rejeitados por outras, como a protestante. Além disso, as inúmeras traduções e cópias manuais ao longo dos séculos introduziram mudanças. Antes da invenção da imprensa, cada cópia da Bíblia era feita à mão por um escriba. Pequenos erros, anotações nas margens que acabavam sendo incorporadas ao texto principal, ou até mesmo alterações intencionais para esclarecer um ponto teológico eram comuns. Será que o texto que temos hoje é exatamente o mesmo que os autores originais escreveram? A resposta é: provavelmente não. Existem trechos famosos, como a história da mulher adúltera em João 8, que não aparecem nos manuscritos mais antigos e confiáveis. Esses mistérios fascinam estudiosos e mostram como a Bíblia é um documento vivo, que evoluiu ao longo do tempo. Então, quem eram esses autores secretos por trás dos textos? A pesquisa acadêmica sugere que a Bíblia é, em grande parte, uma obra de escribas anônimos, sacerdotes e líderes religiosos que trabalharam em escolas ou grupos para compilar, editar e padronizar os textos sagrados. Eles não estavam apenas escrevendo história, estavam interpretando eventos à luz de sua fé. Havia também uma forte influência de culturas vizinhas. Mitos da criação da Mesopotâmia, como a epopeia de Gilgamesh, têm paralelos surpreendentes com a história do dilúvio de Noé. Códigos de lei do Egito Antigo e da Babilônia também ecoam em algumas das leis encontradas no Pentateuco. Isso não diminui a originalidade da Bíblia, mas a coloca em seu contexto histórico, como parte de um diálogo cultural mais amplo no Antigo Oriente Próximo. Alguns estudiosos acreditam que muitos autores permaneceram intencionalmente ocultos. Em uma cultura que valorizava a tradição comunitária acima do reconhecimento individual, o importante não era quem escrevia, mas a mensagem divina que o texto transmitia. Manter o anonimato poderia proteger o conteúdo de controvérsias políticas ou dar ao texto um ar de autoridade atemporal, como se viesse diretamente de Deus e não de um mero ser humano. Imagine centenas de mãos trabalhando ao longo de milênios, costurando histórias, leis, poesias e profecias. A Bíblia é, em sua essência, uma obra coletiva monumental, um testemunho de fé construído por gerações de pessoas cujos nomes, em sua maioria, se perderam na história. Recapitulando, a Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, mas por diversos autores, em diferentes épocas e lugares. A tradição atribui muitos textos a figuras famosas como Moisés e os apóstolos, mas a realidade é muito mais complexa e anônima. Temos fontes múltiplas no Antigo Testamento, autores anônimos nos Evangelhos e cartas escritas por discípulos em nome de seus mestres. Muitos detalhes e edições ainda são um mistério. Mas longe de diminuir sua importância, compreender a história de seus autores nos aproxima da incrível riqueza e complexidade deste livro sagrado. O verdadeiro mistério da Bíblia não é apenas quem a escreveu, mas como essas palavras escritas há milênios por pessoas de uma cultura tão distante, continuam a ecoar através dos séculos, inspirando, desafiando e transformando a vida de milhões de pessoas até hoje. E você? O que achou mais surpreendente sobre os autores da Bíblia? Existe algum livro ou história cuja origem você gostaria de conhecer melhor?
Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais investigações fascinantes sobre a história e os segredos dos textos antigos. Obrigado por assistir e até a próxima.